Olá, meu nome é e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que o formato do seu corpo explica que tipo de mente você tem e revela tudo sobre você. Sim, é possível se entender qualquer pessoa apenas analisando o formato do corpo. Eu não estou falando aqui de linguagem corporal, não é sobre ficar vendo microexpressão e aquelas coisas de identificar as emoções com base no que elas estão fazendo, não. Eu estou falando de algo mais profundo, que está gravado nos músculos, no formato do rosto e até naquela gordurinha que muita gente passa a vida lutando contra ela. Você já reparou que as pessoas mais fofinhas são sempre mais amigáveis, comunicativas e dá vontade de pegar no colo? Pessoas com corpo escultural em formato violão, extremamente focadas nos resultados e são muito competitivas. Pois é, existe um motivo para isso. E você vai entender nesse vídeo que não tem nada a ver com astrologia, perfil comportamental ou qualquer coisa mística, tá? O que eu vou te mostrar aqui é um conhecimento que tem como base médico psicanalista, cientista natural austríaco chamado Wilhelm Reich, que foi contemporâneo de Freud e hoje tem a minha referência nesse estudo, que inclusive desenvolveu ferramentas para identificar com exatidão como você funciona. Reich percebeu alguns padrões no modo de funcionamento dos seus pacientes e viu que esses padrões também se repetiam no formato do corpo, por exemplo. Pessoas reservadas, que gostavam mais de ficar na delas, ou eram muito magras e com a cabeça grande, ou era quadrada e forte com o bumbum para dentro. Já pessoas que gostavam de ser o centro das atenções, ou eram as mais fofinhas, ou tinham um formato triângulo invertido, ou um corpo violão, ou os três ao mesmo tempo. A partir dessas observações, ele percebeu que existem 5 tipos de mente que ele chamou de perfis de caráter. Você vai conhecer quais são eles, e aqui nesse vídeo, o mais importante, na verdade, não é o motivo que faz a pessoa ter determinado tipo de corpo e de mente, porque é com base nisso que ela interpreta o mundo. É por esse motivo que as pessoas têm problema. E conhecendo esse problema, você vai conseguir resolvê-los com mais facilidade. Mas que motivos são esses? O que faz uma pessoa ter um determinado tipo de corpo ou de mente? Você tem um tipo de corpo e de mente porque foi exatamente isso que você precisou para sobreviver até hoje, com base nas 5 sensações básicas do ser humano, que é com a intensidade que você experimentou de cada dos seus traumas, o seu desenvolvimento, eu posso te explicar de um jeito mais simples. Todo ser humano na face da Terra possui 5 sensações básicas: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. O quanto você vivenciou cada uma delas, certas fases da sua vida, é o que determinou o formato do seu corpo e o tipo de mente que você tem. A cada uma delas deu origem a cada um dos 5 tipos de corpos. É importante deixar claro que a nomenclatura que é usada não está relacionada a nenhuma doença. Quando se fala de psicopata, psicopatia, não é aquela pessoa que mata, sangue frio, que a gente vê nos filmes ou notícias, tá? É aquele que gosta de sentir dor a um nível patológico. Esses são modelos para você entender a partir do formato do seu corpo qual foi a sensação básica que você sentiu com mais intensidade. Aí você entende exatamente como você funciona e por que funciona daquele jeito, ou porque você tem certos tipos de problemas e como você consegue se livrar deles. Só de olhar para você, eu consigo dizer o seu perfil predominante. E com análise que não leva nem 15 minutos, a partir do formato do seu corpo, sem você precisar falar nada, eu posso descrever exatamente como você funciona. Porque você teve os problemas que teve até hoje. E o melhor, como resolver cada um deles. Que o primeiro traço é criado ainda durante a gestação, quando o bebê se sente rejeitado de alguma maneira. Isso traz no formato do seu corpo articulações aparentes, ossudo, cabeça desproporcional. Esse é o traço que Reich chama de caráter esquizoide. Pessoas com esse formato predominante são muito criativas, imaginativas, vivem num mundo à parte. O que mais impede de colocar suas ideias geniais no mundo é o medo de serem rejeitadas. Porque o mundo mágico que elas criaram dentro da cabeça delas, nem sempre as outras pessoas pensam e enxergam da mesma forma. Na verdade, a maioria das pessoas que não tem esse formato de corpo tem dificuldade de acompanhar a genialidade e o mundo de ideias que essa pessoa tem. Para uma pessoa assim, esse é um outro desafio.
Como são muitas ideias, todas elas muito boas, ela acaba substituindo uma ideia genial por outra mais genial ainda com muita facilidade. E aí acaba não mostrando para ninguém. O segundo traço, ele se consolida, né, na fase da amamentação. Esse é o traço de caráter oral. Pessoas com esse formato predominante são muito sensíveis, comunicativas, acolhedoras, gostam de tocar e estar com pessoas, e ela atrai mais problemas para ela. Para elas, o medo do abandono, ou ser abandonadas, é o principal. Essas pessoas têm um desafio grande de nunca estar satisfeita com o que tem. Parece que sempre está faltando algo. Ela sente um vazio enorme, inclusive aparece no corpo. Aqui no meio do peito, essa parte, ela fica um pouquinho mais afundada. Algumas são mais choronas, outras mais comunicativas, outras mais sensitivas. Tudo depende da estratégia que elas tiveram que usar nesse período da amamentação para lidar com esse abandono. O terceiro traço psicopata, já falei que não é a síndrome, é um traço. Acontece na fase quando a criança começa a falar e ela começa a fazer coisinhas engraçadas para chamar atenção, querendo fazer coisas bonitinhas, de forma que essa criança entende que ela é amada só quando ela faz alguma coisa para alguém. E ela percebe como uma manipulação. Tem que fazer algo para conseguir o que ela quer. E a partir daí, ela tenta se defender disso a todo custo. São pessoas com formato de triângulo invertido. As pessoas com esse formato predominante são negociadoras natas, bastante articuladores e excelentes líderes. E o que mais buscam é ter sucesso. O fato de que elas preferem mandar e fazer. E elas têm um medo enorme de ficar devendo algo para alguém. Então, se prepara para fazer o que precisa ser feito, e se ela tiver que pedir ajuda para outra pessoa, ela prefere não fazer do que ficar devendo um favor que ela não sabe como é que vai ser cobrado. Como elas são excelentes vendedoras, elas vendem bem as suas ideias e projetos, ela provavelmente já se convenceu que todo mundo ao redor dela sempre está pensando que ela é incrível, mas ela tem medo de ficar devendo algo para alguém e acaba tendo dificuldade efetivamente de executar algo. O quarto traço é moldado na fase do desfraude, quando a criança se sente humilhada por causa das suas necessidades nas calças, ou até mesmo na fralda. De alguma maneira, ela aprende que precisa segurar, porque quando sai de dentro dela, ela é humilhada. São essas pessoas que acabam desenvolvendo o corpo mais quadrado, carrancudo, com o bumbum para dentro, como se estivesse literalmente segurando a vontade de ir ao banheiro. Essa pessoa com traço de caráter masoquista, pessoas que têm o corpo, né, dessa forma, são metódicas. Gosta de fazer as coisas mais lentamente, no tempo dela, para não evitar erro. São mais fechadas, só falam sobre os seus sentimentos com as pessoas que ela mais confia. Mas elas são muito sensíveis e leais. Ela tem uma força enorme para carregar, e o maior desafio dela, que ao invés de usar essa força para realizar sonhos e projetos delas, elas carregam o problema dos outros, o que a impede de realizar os seus próprios sonhos. É justamente medo de errar e se sentir humilhada de novo. E como outra é sempre prioridade, elas acabam se deixando para trás e os projetos para depois. O último traço é montado na fase em que a criança começa a enxergar o mundo em pares. É a fase que as meninas se aproximam muito do pai e começam a competir com a mãe, enquanto os meninos se aproximam ainda mais da mãe e começam a competir com o pai. Essa criança acaba percebendo que os pais são um par. E ela não tem um par, e ela se sente excluída, traída, e o formato dessas pessoas de corpo, né, acaba sendo muito harmonioso, estilo violão, naturalmente sedutores. As pessoas com esse formato, elas são extremamente competitivas e executoras, porque elas se cobram muito. Elas querem ser perfeitas para ser um tipo de pessoa que, se ela não tem o plano A, ela já tem o plano B, e ela tem muita dificuldade de se entregar num relacionamento. Também, quanto aos negócios, ela também tem dificuldade. E o que impede essas pessoas de executar é ver que existem pessoas melhores do que ela fazendo aquilo que ela quer fazer. E quando ela sabe que ela vai perder, ela nem entra no jogo. Isso faz sentido para você? Com qual você se identificou? A verdade é que ninguém é só um traço. Nós temos uma combinação dos 5 traços, e existe uma ferramenta, a análise corporal, que ela vem exatamente para te mostrar a porcentagem de cada formato, te dizendo com precisão quem você é e como você funciona, e quais são os seus maiores medos, por que eles te travam e o que eles travam. Os maiores recursos que você desenvolveu para lidar com esse medo, o que você precisa é aprender a ativar para conseguir superar.
Essa ferramenta te dá um manual de instruções detalhado de como você funciona e a partir disso você pode entender como resolver cada problema que você está enfrentando. Você vai entender todos os desafios que já enfrentou na vida e vai ver o que você precisa conseguir para lidar com todos os desafios que aparecem e vão aparecer daqui por diante. Agora me diz aqui nos comentários, o que você achou desse conteúdo? Gostaria de se aprofundar nessa ferramenta? Saiba muito mais no workshop gratuito que eu elaborei para vocês no dia 24 e 25 às 19 horas. Inscreva-se agora e receba o acesso para o link de participação. Eu te vejo lá!